Vários programas da televisão aberta dedicaram bons minutos nesse final de semana para comentarem os 30 anos, né, da morte do grande ídolo brasileiro, o grande campeão Ayrton Senna. Eu tive assim, o privilégio de ver dois deles, né? Claro, tiveram vários, mas um deles no sábado, Alex Rufo, que ele é responsável por um programa na Jovem Pan chamado Máquinas da Pan. Ele trouxe vários depoimentos de pessoas que conviveram com Ayrton Senna, Rubinho Barrichello, Emerson Fittipaldi e o narrador esportivo Nilson César. Nilson César transmitia os grandes prêmios pelo rádio, né, pela Rádio Jovem Pan, era muito bacana. Claro, a gente via pela TV, mas ouvia pelo rádio. Uma outra reportagem muito interessante foi exibida no Domingo Espetacular da TV Record, comandada por Roberto Cabrini. Cabrini foi até a Itália, foi na extinta Curva Tamburello, a fatídica, foi até o restaurante onde Ayrton Senna se reuniu com alguns amigos, entre eles o Galvão Bueno, na véspera da corrida, né, que o vitimou, estava muito preocupado com a morte de um outro piloto no dia anterior. E de tudo isso, e eu acompanhei, que todos acompanharam nesse final de semana, esta uma dúvida, né? Que poder tinha o Ayrton Senna de nos fazer acordar nas manhãs de domingo e acompanhar as suas corridas, né, de Fórmula 1. Eu acho que o Ayrton Senna, nas últimas décadas, foi o único brasileiro capaz de dar ao brasileiro a sensação de uma nação vencedora, de um povo que poderia ultrapassar os seus próprios limites, né? Ele restaurava em cada cidadão brasileiro e cada cidadã o orgulho pela própria pátria. Eu acho que nos últimos 30 anos não houve um personagem parecido sequer com Ayrton Senna, e nem sei se nas próximas décadas aparecerá um outro brasileiro do tamanho que foi Ayrton Senna. O Farol de Limeira está no ar. Segunda-feira, seguimos com o nosso Farol Itinerante, segunda-feira, 29 de abril, ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol, muito bate-papo e informação para você. Daqui a pouquinho vamos falar sobre longevidade aqui no nosso programa. Mas, na abertura dos trabalhos de hoje, o bate-papo tradicional com José Antônio Encinas. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço para você, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira. Bom, hoje amanhã nós não teremos a participação do nosso companheiro César Roberto, então eu gostaria de tocar essa bola com você aí. Primeiro, os seus destaques de um final de semana esportivo e depois vamos falar um pouquinho do Ayrton Senna, mas vamos aos resultados do Campeonato Brasileiro, Zé.
Isso mesmo, Beto. Tivemos aí a quarta rodada, né, do Campeonato Brasileiro, né, desenvolvida aí no último sábado e ontem, e ainda teremos um jogo hoje, né, Beto? Hoje à noite, às 8 horas, no Morumbis, São Paulo e Palmeiras, Beto. O grande clássico aí paulista será realizado hoje, né? Em vez de ser no domingo à tarde, né, Beto? Devido aí aos jogos, né? Tanto do Palmeiras quanto do São Paulo, que foram na última quinta-feira. Então, o jogo acabou sendo alterado hoje. Então, hoje teremos ainda essa rodada com o jogo do São Paulo e Palmeiras. Bom, Beto, nessa rodada, né? Acho que o grande destaque ontem foi a vitória do Corinthians, né, Beto? Que vinha muito mal aí, de 3 derrotas seguidas e conseguiu, enfrentando o atual campeão da Libertadores, né, Beto? Fluminense, e aplicou aí um 3-0 contundente, poderia ter sido até mais, né? Porque teve até bola na trave, jogou muito melhor do que o Fluminense, que com o time bem veterano, né, Beto? Tem dia que não dá nada certo. Eles tentam fazer aquela jogadinha que o Diniz adora, né? De sair jogando aí, tocando a bola na saída da área. E quando perde a bola, é gol do adversário, né, Beto? Não tem choro nem vela. E o Corinthians se aproveitou muito bem disso ontem, né? Roubou a bola aí, fez 1-0 e depois mandou no jogo. Poderia ter feito muito mais gols até. Bom para o Corinthians, ruim para o Fluminense, né, Beto? O Corinthians deu uma desafogada aí, o Cássio ficou no banco, né, Beto? E ao final do jogo foi ovacionado pela torcida, eu achei um gesto muito bacana, né? A torcida sabendo que ele não está num bom momento, mas tem que apoiar, né, Beto? Porque é um dos grandes nomes, se não for talvez o maior nome da história do Corinthians. Então, foi assim, o destaque da rodada foi isso, né, Beto? E ontem pela manhã também, Beto, o Flamengo jogando no Maracanã como mando, né, mando de campo do Flamengo, perdeu para o Botafogo por 2-0. Achei também um resultado bem aí surpreendente. E o Tite, né, Beto, foi poupando jogadores aí poupou 2 jogadores contra o Palmeiras, aí não foi meio time lá para jogar na Bolívia. E ontem ele, com o time completo, acabou sendo derrotado pelo Botafogo, né? Então o Tite também já começa a não agradar tanto assim os torcedores flamenguistas, né? Fora isso, né, Beto? Então, só para a gente concluir, o Botafogo é o atual líder agora do Campeonato Brasileiro com 9 pontos, né? Ele tem 3 vitórias e 1 derrota. Aí, na sequência, vem Atlético Mineiro e Bragantino com 8. E hoje teremos então a conclusão aí com São Paulo e Palmeiras, né? E os paulistas não estão tão bem assim, né, Beto? No Campeonato Brasileiro por enquanto, está apenas começando, mas é bom ficar esperto, né? Porque o Campeonato Brasileiro é aquele negócio. Os especialistas dizem que você ganha um campeonato como esse nas 10 primeiras rodadas e nas 10 últimas rodadas, né? Você tem que fazer um ótimo começo de campeonato e um ótimo final de campeonato, né, Beto? Porque aí você consegue marcar pontos suficientes para ficar entre os primeiros, né? Você estava falando da derrota do Flamengo, onde eu estava acompanhando a abertura, né, do programa de esportes da Jovem Pan, sob o comando do Pilhado, rapaz do céu. Ontem foi assim, ele só faltou subir na bancada para xingar o Tite, para xingar os jogadores. Engraçado é que o torcedor do Flamengo está botando isso na conta do Tite, não dos jogadores. O que você Sim. acha? Não, é verdade, Beto. Sabe por quê? Porque ele tem feito aquilo que muitos treinadores gostam, né, Beto? De poupar jogadores, né? Você vai lá, tira 3 ou 4 jogadores de um jogo, para depois tê-los no jogo seguinte. E o Tite começou a fazer isso e o time não está ganhando, né, Beto? E aí vai desagradando. Por que não jogou completo lá na Bolívia? Trouxesse pelo menos um ponto ou ganhasse o jogo lá, perdeu para o time do Bolívar, né, Beto? Então, na Libertadores, o Flamengo ainda tem 2 jogos em casa, mas você já fica ameaçado, né? Não é aquela tranquilidade de um time com o elenco que tem o Flamengo deveria estar, né? Então fica complicado, né? A pressão começa a aumentar para o treinador. E ontem, Beto, mesmo jogando com o time principal, o Flamengo não foi bem, né? Não foi aquele Flamengo que criou um monte de chances, que poderia ter, que foi que o resultado, aí, a derrota para o Botafogo foi um mero acaso. Não, o Botafogo foi melhor do que o Flamengo,
mesmo com todo esse elenco aí, com jogadores poupados durante a semana, né? O Botafogo jogou durante a semana e ganhou o jogo e ontem ganhou de novo. Ou seja, isso começa a pesar para o treinador, né, Beto? E o Tite, com todo o seu nome, com um elenco poderoso como esse, não está se dando bem aí nesse começo de temporada. É lógico, tirando o campeonato. É, o campeonato carioca, né, Beto? Que é um nível baixíssimo, né? Aí não teve como eles foram campeões invictos, né? No entanto, aí começa a Libertadores, começa Brasileirão, aí você vai vendo que o time não está tão bom assim, né? Bacana, bacana. Tive um picotinho aqui, você está me ouvindo, né? Não, tô ouvindo. Realmente deu um delayzinho, mas é isso que eu falei, Beto. O Tite, né, no Campeonato Carioca, ele foi muito bem, né? Teve lá, foi campeão invicto, estava invicto durante a temporada, mas aí começa a Libertadores e começa a Brasileirão, o nível de futebol é muito mais elevado, né, Beto? E aí o Flamengo não vem tão bem assim nesse comecinho de campeonato aí, então os torcedores ficam muito irritados, né? Porque para o Tem razão. torcedor flamenguista, com o elenco que ele tem, Beto, eles têm que ganhar quase todos os jogos, né? Porque é um time muito forte, muito poderoso, é o maior, tem os maiores salários do futebol brasileiro, ou seja, e ficar em meio de tabela aí no comecinho do campeonato já fica ruim para o Flamengo, né? Perfeito. Zé, daqui a pouquinho eu vou bater um papo com a Leilani. Antes, um registro de uma tragédia que aconteceu nesse final de semana aí em Limeira, para a gente colocar isso para quem nos acompanha, por favor. Verdade, Beto. Como você sabe, né, Beto? Muitas pessoas gostam de se exercitar, né? E sempre nos domingos pela manhã, muito a gente observa, né, saindo aí dar uma volta no domingo, você vê muitos grupos de ciclistas, né? Pessoas que se reúnem para fazer ciclismo, outros gostam de correr, pedalar, né? De fazer ali o seu exercício físico. E aconteceu o seguinte, Beto, um grupo de ciclistas, amigos, né, saiu de Rio Claro, estava pedalando aqui por Limeira, e eles foram até aquela ponte do esqueleto, né, Beto? Aquela estrutura lá que ficou mal acabada, né? Ficou abandonada aí já há mais de 30 anos, Beto, ou 40, seja lá, tristeza, né? Estava ali junto com seu marido, com amigos, se exercitando e acabou falecendo nesse acidente que aconteceu ali, né, naquele local, Beto. Bacana. Zé, amanhã a gente fala sobre o Ayrton Senna, temos a semana para falar sobre isso também, até porque é dia primeiro, né? Que Isso. nós vamos nos lembrar dos 30 anos, né, daquele acidente da curva Tamburello. Zé, por enquanto, muitíssimo obrigado, meu amigo, uma ótima semana e até amanhã. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Muito bem. Fazer contato com a treinadora física e comportamental, Leilani de Paula, que vai bater um papo conosco. Leilani, hoje acho que deu certo, hein? Seja muito Deu bem-vinda. certo? Estamos ao vivo? Estamos ao Estamos vivo. ao vivo. É isso aí. Por falar em vivo, Leilani, o nosso tema de hoje é longevidade, né? E eu trago uma reportagem que foi publicada pelo jornal O Globo nesse final de semana, de um norte-americano que está fazendo 110 anos. E a curiosidade é que ele tem uma saúde fantástica, dirige o seu automóvel e ainda sobe escada para ir no seu quarto, no lugar onde mora. Ele mora sozinho nos Estados Unidos. 110 anos com vitalidade, Leilani. Com vitalidade, que lindo isso. É tudo que a gente mais almeja na vida. Porque ser rico é ter saúde, é ter autonomia, é envelhecer com autonomia. Não tem riqueza maior que essa, não é mesmo, Roberto? Verdade. E ele coloca entre casa, ele não, né? A sobrinha, os netos aí e tal, colocam algumas questões que eu gostaria que você analisasse. A primeira delas, que me pareceu muito interessante, diz o seguinte: dedique tempo para fazer o que você ama. E ele tinha uma curiosidade, que ele era voluntário do Corpo de Bombeiros, então ele ia todas as tardes, lá das 3 às 5, bater papo lá com os bombeiros. A gente precisa realmente, né, Leilani, encontrar alguma coisa que a gente ame fazer e para dar, como eu posso dizer para você, para dar sentido na nossa própria existência. Sim, para ter sentido na vida. Então é um propósito, realmente. As pessoas às vezes têm uma certa crença
limitante, que ao passo que eu aposento, eu sento e acabou a minha vida. Então, aí que tá. Às vezes você vai se aposentar, mas aí é começo, um novo começo para a tua história de vida aí. Você pode agora aproveitar o tempo que lhe resta e sem se preocupar tanto assim com dinheiro, você conseguiu, você trabalhou, você já fez a sua contribuição, e agora traçar novos objetivos, as suas metas aí para poder envelhecer com saúde. E é isso, essa pessoa com certeza manteve bons relacionamentos, isso que é uma coisa muito importante, porque é o relacionamento que mais causa estresse ao ser humano. Isso a psicologia comportamental já fala sobre isso. Relacionamentos positivos e o quanto isso pode ser prejudicial à tua saúde mental e à sua imunidade quando você não tem esses relacionamentos positivos. Relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, pode causar doença, pode causar um câncer na sua vida. Então, ele manteve, provavelmente, uma boa relação com seus amigos, teve um bom casamento, que isso aí também é fundamental, porque ele passou ali mais de 50 anos ao lado de uma mulher, e essa mulher contribuiu muito para a sua saúde. Então, ele não estava ali sozinho. Teve filhos, teve seus netos, bisnetos. Então, realmente, ele foi um homem ali de muita sorte e com o que isso contribuiu. Esse ecossistema contribuiu para que ele pudesse ter uma longevidade. Então, isso é importante, observar o ecossistema. Então, são coisas bem pontuais. Não vale a pena ser vivida. Então, eu digo, nas minhas palavras, uma vida que não é auto-observada não vale a pena ser vivida. Porque nessa auto-observação você faz constatações que você pode olhar se aquilo ali ao longo da sua vida vai ser nocivo ou não. Então você coloca na balança. Porque são as sementes que eu estou jogando hoje, são exatamente o que eu vou colher amanhã. Não tem como você plantar espinho e colher flores. Então, nós precisamos, além dessa autoobservação, uma autorresponsabilidade das sementes que eu estou aí cultivando nesse meu terreno biológico. Então, nós precisamos ter mais esse olhar para dentro e não para a vida alheia. Perfeito. Melanie, para a gente fechar, uma última observação em relação à alimentação. Ele não tem maiores segredos, né, desse senhor norte-americano, repito, com 110 anos de idade. Lembrando que a pessoa mais velha do mundo registrada tem 117 anos. Em relação a hábitos também, ele nunca frequentou academia, mas ele sempre foi uma pessoa muito ativa, tanto que dirige automóvel até hoje com 110 anos. E uma última observação que me parece bastante filosófica, segundo a neta dele, a Érica, ela contou para o Today.com que o americano tem um ótimo senso de humor e gosta de saber o nome de todo mundo da cidade, diz ela. Ele sempre teve uma atitude muito positiva e otimista, mesmo quando minha avó faleceu. Ele vivia para ela, mas estava determinado a continuar vivendo. Ou seja, isso é extremamente difícil, eu considero extremamente difícil rir da vida, porque a vida nem sempre nos proporciona momentos para isso. Mas eu vou incluir uma outra e última observação, Lerani. Ontem, acompanhando reportagens sobre a vida do Ayrton Senna, faz 30 anos agora, fará 30 anos na próxima quarta-feira que ele deixou os brasileiros e, evidentemente, a sua família. Logo depois do acidente, uma pessoa muito próxima a Ayrton Senna deu um depoimento dizendo o seguinte: olha, a partir de então, eu tive o senso de urgência de viver, porque o Ayrton foi embora muito cedo, muito precocemente. Então, sobre esses dois pontos, Leilani, o senso de urgência para a gente viver e essa questão de rir da própria vida. São dois pontos muito importantes. E eu falo que esse senso de urgência a gente tem que ter todos os dias mesmo. É vivendo como se fosse o último dia. É fazendo o seu melhor. E se eu pudesse, se fosse só esse dia que eu tivesse, o que eu teria feito de melhor? É estar no presente. É justamente onde mais nós erramos. Nós não estamos vivendo e contemplando o presente. Nós não estamos dando conta de estar aqui agora, Roberto. E nós estamos sempre com a cabeça pensando já na semana seguinte ou no futuro, um futuro à frente ou no passado, se lamentando o tempo todo. E o dia passa e às vezes você ficou nesse loop de ansiedade e depressão e às vezes você não teve tempo de viver nessa urgência
que é estar agora aqui. O que eu posso fazer de diferente hoje? Que hábito eu posso mudar hoje? O que eu posso me comprometer agora, minhas metas para melhorar? Como que eu posso ser melhor para os meus filhos? Como eu posso estar mais presente para minha família? Porque agora, porque você pode fechar aquela porta e não voltar mais. E às vezes você deixou de dar o abraço, deixou de dizer o que sente, deixou de ver os seus amigos, coisas pequenas por não estar no seu estar no estado presente. Eu sabia que você tinha muito a dizer sobre esse tema, sobre longevidade. Leilani, muitíssimo obrigado mais uma vez por sua contribuição. Uma ótima semana. Teremos feriado na quarta-feira. Voltaremos a nos falar na próxima semana. Obrigado mais uma vez. Obrigada, um ótimo feriado a todos vocês. E é isso, estejam presentes. Aproveitem o feriado para ficar mais próximo das pessoas que vocês amam, fazendo valer mais um dia. Valeu. Treinadora física e comportamental Leilani de Paula, profissional, falando aqui no nosso programa. Ele está de volta, Antônio Cláudio Bontorim, voltando aqui ao Farol, depois de superar alguns probleminhas de saúde, já está aqui para a alegria de todos nós. Seja muito bem-vindo, Bontorim. Obrigado, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Eu estou com a voz ainda um tanto quanto que diferente, né? Mas faz parte. Mas está, felizmente, tudo bem agora, tudo bem controlado. E entramos numa nova onda de calor, né, Beto? Estamos aí vivendo mais uma semana na temperatura acima dos 30 graus, né? Nesse momento aqui em Limeira, a temperatura está em 28, com sensação térmica de 29. Ontem à noite nós estávamos com 31 graus aqui em Limeira, Beto. Teremos uma semana quente pela frente. Cláudio, quente também na política, né? Pelo que eu vi do noticiário desse final de semana, o relacionamento governo federal e congressistas um pouco abalado. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, reiterou suas críticas sobre a medida do governo de judicializar a questão da desoneração da folha de pagamento para 17 setores, incluindo prefeituras também. Isso aí causou um desgaste previsível, mas que deve prosseguir ao longo da semana, Cláudio. Beto, sim, eu li várias análises, né, a respeito disso, análises contrárias à medida do Judiciário, né, do STF, análises favoráveis à medida do STF, mas eu acho que o grande erro do governo e talvez o erro do Haddad foi em querer acabar com essa não digo facilidade, né, mas com esse benefício que foi dado pela própria Dilma quando ela era presidente, né? Foi ela que criou essa desoneração para melhorar o desempenho do emprego no Brasil no seu segundo mandato, né? E também para fazer com que as empresas pudessem ter uma forma mais facilitada de calcular os seus gastos com mão de obra, né, com os seus trabalhadores, com os seus colaboradores. Então, eu não entendi muito essa briga do Haddad aí, quando o Congresso aprovou a continuidade da desoneração, porque foi um movimento do próprio PT, né? Foi uma ação proposta pelo PT que agora é contestada pelo próprio PT, né? E o Haddad é quem está por trás dessa contestação, justamente pelo fato de querer zerar o déficit público, né? E esse gasto aí vai ocasionar alguns problemas fiscais ao país.
Embora eu acredite que a desoneração ela deveria e eu acredito que vai até continuar, porque no meio dessa briga vai acabar surgindo um meio termo, né? Vai acabar surgindo um acordo aí, né? O próprio Haddad já está aí dando a cara a tapa, como se diz, né? E está discutindo com parlamentares a situação e vai em busca de acordos, né? O Rodrigo Pacheco, na realidade, ele está querendo também protagonismo, ele está querendo o mesmo protagonismo que tem o Arthur Lira, né? A diferença é que o Arthur Lira ele tem mais noção de como agir. O Pacheco não. O Pacheco caiu na presidência lá do Senado de paraquedas, né? Então, o Arthur Lira é muito mais credenciado para a função dele como presidente da Câmara, né? É mais macaco velho do que o Pacheco. Enfim, a discussão vai longe ainda, mas eu particularmente acho que a desoneração para esses 17 setores é um benefício para o emprego e é um benefício também para a própria arrecadação do governo federal, né? Nós temos de uma vez por todas que parar com essa história aí de querer tirar muito dinheiro de todos, né? Querer tirar muito dinheiro do trabalhador, muito dinheiro das empresas, dos empresários, de todos os setores, os prestadores de serviço, porque é uma forma que o governo tem de sobreviver, né? O imposto é uma forma que ele encontra para sobreviver. A questão é, o investimento desse imposto é que é mal feito. Se nós tivéssemos um retorno de investimento com esse imposto, nós teríamos realmente mais tranquilidade e não brigaríamos por pagá-los, né? O problema é que nós não temos na área de saúde, na área de segurança, na área de educação, né? Nós não temos esse retorno em nenhum governo. Nós nunca tivemos um retorno em nenhum governo sobre isso. O Lula fala muito que o país precisa de investimento, as empresas precisam investir, as empresas precisam fazer com que o país cresça, o país precisa crescer, mas para isso é preciso também que o próprio governo deixe de ser uma burra que quer ficar apenas cheia, né? E não quer investir esse dinheiro que arrecada, porque é evidente que esse dinheiro arrecadado é que mantém o conforto de todos os integrantes dos altos escalões do governo federal e dos governos estaduais e municipais também, né, Beto? Isso daí a gente já sabe, essa arrecadação de imposto ela é excessiva, a reforma tributária parece que vai diminuir um pouco a oneração de todos, né? Mas, enquanto isso não acontecer de fato, nós temos que abrir mão de alguma coisa. E se nós, cidadãos, já abrimos mão de um monte de situações, de um monte de coisas, né? Que nós não seríamos obrigados a abrir mão, por exemplo, ser obrigado a pagar um seguro-saúde, um plano de saúde, porque o atendimento no SUS, que é muito bom, mas é demorado, porque não tem um investimento do governo para melhorar, o governo não paga bem àqueles que defendem o SUS, né? Aos médicos, aos hospitais, aos centros de saúde. O governo não remunera esses profissionais, não remunera os hospitais de forma adequada, então aí é uma falha do governo. E se nós temos que pagar um plano de saúde, que não é barato, é porque o governo não está investindo na saúde para que todos pudessem ter acesso tranquilo ao sistema de saúde pública, né? Que é bom, que presta um bom atendimento, mas que tem um excesso de demanda e poucos profissionais devido a essa
a essa remuneração baixa que o governo faz, Beto. Então, é só um exemplo, né? Então, o governo precisa deixar de lado um pouco essa questão dos impostos e precisa se ater mais ao desenvolvimento. E quando você pensa em geração de empregos, você está pensando em mais arrecadação de impostos que vai suprir esses encargos trabalhistas que o governo quer receber no lugar do percentual de lucro, né, das empresas, vai suprir tudo isso, porque vai ter mais gente consumindo é mais dinheiro na economia, mais dinheiro na economia, mais imposto arrecadado para o governo. Sem dúvida, sem dúvida. Falou tudo, Cláudio, falou tudo. Tudo é interligado, né? Tudo está indexado. E o que não pode é a gente pagar sozinho toda essa conta, né, Cláudio? Está ficando cada vez mais puxado para a sociedade brasileira. Cláudio, muitíssimo obrigado mais uma vez. Muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso Farol. E vamos seguindo com essa semana com o feriado, justamente no meio dela. Obrigado e até amanhã. Até amanhã, um grande abraço a todos e uma ótima segunda-feira. Valeu. Esse é Antônio Cláudio Bontorini. Vamos concluir o nosso trabalho com a nossa mensagem do nosso patrocinador, Grupo Engep. E, na sequência, o comentário sempre elegante de Ricardo Calzerano. Eu volto amanhã às 10. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Engep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Maio está chegando e maio é considerado, no Brasil, o mês da conscientização no trânsito. É bom, mas é muito pouco. Conscientização no trânsito deveria ser todos os meses, com propagandas, inclusive agressivas, em TV, rádio, jornal, internet, mostrando quão assassino é o trânsito no Brasil. Aliás, é o terceiro trânsito mais violento do mundo, só perdendo para a Índia e para a China. E o principal fator é a falta de educação. O trânsito é um dos principais reflexos da educação de um povo. E nós aqui estamos na pré-história da educação e da cultura no Brasil. Faz tempo e não está melhorando. E se tem que se começar a melhorar a educação, como se fez e se faz nas questões ambientais, com as crianças. Em todas as escolas tem que ter aulas mostrando acidentes, os riscos de acidentes, para as crianças ficarem alarmadas desde cedo que um veículo pode ser uma arma. E que essa criança vá para casa e ponha na cabeça de papai e mamãe que no trânsito também precisa haver gentileza. Eu era, uns tempos atrás, totalmente contra essa enxurrada de instalação de radares dentro das cidades. Hoje eu sou a favor, porque os bons motoristas pagam pelos ruins. Então, obriga-se a diminuir bastante a velocidade para evitar acidentes. Infelizmente, o Brasil é um país de gente que não
tem condição de viver, às vezes, em sociedade, porque no trânsito é gentileza. E repare, o trânsito das grandes cidades é melhor do que o das cidades médias e pequenas, porque lá todo mundo tem que respeitar um ao outro. Se a pessoa dá uma seta para entrar à direita, o outro deixa ele entrar, porque esse vai precisar mais na frente de fazer isso. Aqui não, parece que nós estamos sempre numa pista de Interlagos, todo mundo querendo levar vantagem no trânsito. Temos um longo caminho ainda a seguir, mas só vai melhorar, só vai começar a melhorar quando se investir na conscientização dos mais jovens, das crianças.